Estamos de volta com o Band Cidade. A chuva forte provocou estragos na região da Grande Florianópolis. O repórter João Paulo Cardoso foi conferir e você vê agora na reportagem. No bairro Agronômica, na capital, a área de serviço dessa residência ficou destruída depois que esse muro desabou durante a forte chuva que ocorreu na madrugada. A casa, que fica ao lado, teve a estrutura abalada após a queda do muro. Apesar do susto, ninguém se feriu. Houve um deslizamento e esse muro, que faz a divisão aqui das residências, ele cedeu. Então, muito barro, muita lama. Eu estou aqui com o Cristiano, que é o proprietário da residência. Cristiano, às 2 horas da manhã, um susto. Isso, às 2 horas da manhã, né? A gente estava deitado e a gente ouviu aquele estouro, se levantamos, estava aí. O muro cedeu todo aí, graças a Deus foi só bem material, né? Mas agora estamos aí limpando a casa e vendo o que a gente vai fazer, né? Vários pontos de alagamentos causaram transtornos. Esse trecho da SC 405 se transformou numa verdadeira piscina. Quem passou por aqui na manhã desta quinta-feira teve muita dificuldade por causa da quantidade de água. Não foi difícil de encontrar pedaços de carros que tentaram passar no meio da água. Debaixo de chuva, este motorista teve que empurrar o veículo com problemas elétricos depois de tentar passar pelo alagamento. Ruas alagadas também no bairro Costa de Dentro, que fica no sul da ilha. A Servidão Beira Rio foi uma das mais atingidas pela chuva no bairro Rio Tavares. Moradores se arriscaram nas águas para sair de casa. Segundo esta moradora, um problema que sempre acontece durante as fortes chuvas. Mais uma vez, né? A gente está com medo, né? Porque olha só como é que tá. Né? E a gente fica com medo, nós que moramos embaixo, né? Fica com medo de entrar na casa da gente. A minha vizinha está quase entrando. Os vizinhos aqui já botou isso aqui para não ter que entrar carro, né? Também foi registrado um deslizamento no bairro Lagoinha, no norte da ilha. Que loucura! As máquinas da prefeitura iniciaram um serviço de remoção dos entulhos na manhã desta quinta-feira. Na Praia da Solidão, várias ruas também ficaram completamente alagadas. Na Praia do Santinho, no norte da ilha, o reflexo das fortes chuvas, aliadas à greve dos trabalhadores da CONCAP, resultou em alagamentos e lixo boiando pelas ruas. Na Praia dos Ingleses, ainda no norte da ilha, as cenas de ruas alagadas e lixo espalhado também se repetiu. No bairro Ipiranga, em São José, região da Grande Florianópolis, o solo encharcado fez com que essas árvores tombassem na Praça da Luz. Ninguém ficou ferido. E de acordo com a Defesa Civil, na Grande Florianópolis, Vale, Planalto Norte, Litoral Norte, o total de chuva variou entre 100 e 170 milímetros. Quase todo esperado para o mês no Planalto Norte e a metade da chuva esperada para as demais regiões. Veja as ocorrências em outras áreas do estado. Em Blumenau, o nível do rio Itajaiaçu chegou a 5 metros e 44 centímetros. A situação preocupa as autoridades. Ao menos 44 deslizamentos de terra foram registrados pela Defesa Civil Municipal, além de quedas de muro, de árvores e alagamentos. Por enquanto, não há desabrigados ou desalojados na cidade. Em Rio dos Cedros, no Vale, a Defesa Civil retirou 3 pessoas de uma família de uma casa na comunidade de Rio Herta e os levou para um abrigo provisório. O local está sendo monitorado e há risco de novos deslizamentos. A prefeitura monitora o nível do Rio dos Cedros, que chegou a 5 metros e 71 centímetros. Em Timbó, no Médio Vale, o Rio Benedito chegou à marca dos 6,5 metros, o que deixou a cidade em estado de alerta. Em Benedito Novo, o rio marcou 5 metros e 10 centímetros de altura, sendo que a linha de corte da cota de enchente é de 4 metros e 60 centímetros. Pelo menos 50 casas já foram atingidas. Uma creche já foi aberta para prestar auxílio à comunidade. Entre Itajaí e Brusque, um deslizamento de terra foi registrado no quilômetro 16 da SC 486. O trânsito está em meia pista. Em Joinville, no norte catarinense, a Defesa Civil segue a monitorar a chuva intensa que caiu na cidade. E a instabilidade e a chuva vão continuar em parte de Santa Catarina. Tem chance de grandes acumulados para as próximas horas. Veja agora os detalhes. O dia vai ser de chuva intensa e persistente na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e litoral norte do estado. No oeste e meio-oeste, o sol reaparece entre nuvens, com pancadas de chuva de verão localizadas e passageiras na tarde e noite. Tem risco de temporais isolados no oeste.
As temperaturas seguem amenas, com exceção da região oeste do estado. Na capital, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Blumenau, variação entre 18 e 24. Em Lages, 17 de mínima e 22 de máxima. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 26 graus. E a chuva do fim do ano e começo de 2021 normalizou boa parte dos reservatórios de água em Santa Catarina. Veja na reportagem de Guilherme Bernardi. Desde o final do ano passado que Santa Catarina passa por períodos de muita chuva. Com isso, a preocupação com a falta no abastecimento de água pelo estado diminuiu. Segundo a Casan, nossos mananciais já estão todos normalizados. Os nossos mananciais pelo estado recuperaram seus níveis normais de operação. Então todos os nossos sistemas de abastecimento de água pelo estado se encontram normalizados. Na Grande Florianópolis, um dos principais mananciais e que abastece 140 mil moradores do sul e leste da ilha, a Lagoa do Peri conseguiu atingir seu nível normal decorrente das fortes chuvas. Desde dezembro também o seu nível aumentou drasticamente, considerando essas chuvas ocorridas e principalmente essas chuvas das últimas 48 horas, onde a gente teve um aumento nesses 2 últimos dias em torno de 25 centímetros. A Lagoa do Peri é considerada o principal manancial de água doce de Florianópolis e é a principal fonte de abastecimento de água para o sul da ilha. Tem cerca de 5 quilômetros quadrados de superfície de água e está a 3 metros acima do nível do mar quando está em condições normais. A Lagoa do Peri possui água totalmente potável e é considerado um patrimônio natural. No ano passado, por causa dos longos períodos de estiagem, sua paisagem ficou completamente diferente. A Casan reforça que mesmo com a ocorrência dessas chuvas, para que a população faça um uso racional da água, economizando, evitando desperdícios e sempre pensando no futuro. Vamos falar agora da Covid-19. Nas últimas 24 horas, 48 pessoas em Santa Catarina perderam a vida vítimas da doença. Com isso, o total de mortes provocadas pelo coronavírus em Santa Catarina passou de 6 mil. Agora são 6.036 as vítimas fatais da doença, com uma letalidade em 1,09%. 2.731 novos casos de Covid-19 foram registrados de ontem para hoje no estado. Agora são 562.310 os casos confirmados da doença, 552.310, esse é o dado correto aqui. Com 528.661 pacientes recuperados e 17.613 casos em acompanhamento, com uma redução de 234 no número de casos ativos. A ocupação de leitos de UTI está em 77,6%, com 343 leitos vagos atualmente. O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Avan, recebeu alta nesta quarta-feira depois de ter sido internado para tratar a Covid-19. Luciano Hang, de 58 anos, estava internado no Hospital Santa Maggiore, no Morumbi, em São Paulo. O empresário comunicou nas redes sociais que havia recebido alta e agradeceu o atendimento dos profissionais da unidade. A esposa, Andréa Hang, também recebeu alta. A mãe de Luciano Hang segue no hospital. E as unidades de ensino infantil de Rio do Sul, no Alto Vale, reabriram depois de 10 meses sem atendimento presencial. Aos poucos, as crianças vão retornando às atividades depois de 10 meses sem aulas presenciais. Só que quem chega até um centro educacional para deixar o filho já percebe as mudanças. É porque foi criado um plano para a volta aos atendimentos, mesmo em meio à pandemia que continua. Por enquanto, serão atendidas somente as crianças da educação infantil. Já no início do mês que vem, volta o ensino fundamental. Foi uma comissão escolar, que se reuniu, estudou o plano de contingência. Esse plano de contingência, ele se baseia no plano de contingência do Estado, então as nossas regras foram aprimoradas, mas não diminuídas, A nossa equipe foi até o Centro Educacional Sebastião Bach, em Rio do Sul, para mostrar como foi o primeiro dia de atendimento. Quando os pais chegam aqui, precisam passar por um local específico para deixar os filhos. Segundo a Prefeitura de Rio do Sul, aproximadamente 860 crianças estão inscritas para atendimento nos centros de educação infantil. Esse atendimento aqui em Rio do Sul está sendo realizado em polos, como, por exemplo, aqui no Centro Educacional Sebastião Bach. Cada pai pode deixar o filho por meio período. O objetivo é atender mais pais e também levar mais segurança para as crianças.
A Secretaria de Educação também lembra que, com a pandemia, os pais não são obrigados a levar o filho para os centros, mas é fundamental que toda criança esteja matriculada dentro do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Rio do Sul, os atendimentos serão realizados em 15 polos. Para que as atividades retornassem, foram compradas aproximadamente 12.700 máscaras, 5.500 frascos de álcool em gel, 40 tapetes sanitizantes, 70 termômetros, além da confecção de materiais de orientação colocados nas unidades e cartilhas que podem ser distribuídas para todos os alunos. Por tudo isso, que os pais precisam ficar atentos a todos esses cuidados, já que eles vão continuar. A seguir tem as notícias do esporte e veja ainda, cresce o número de motoristas com mais de 60 anos no país. Nós já voltamos, fique com o Band Cidade.